E aí, pessoal? Hoje estamos com um novo quadro a pedido da Sociedade Brasileira de Micologia e do Boletim Micobiota para poder falar um pouquinho sobre essa revista. A gente também lançou o último episódio falando sobre essa revista, como vocês podem publicar. É uma revista de divulgação científica, de uma maneira mais descontraída, que você pode fazer em forma de entrevista, em forma de um relato. Ela é muito dinâmica. E hoje vamos falar especialmente dessa última edição do ano, né? Que é a edição de 2025 agora, para fechar esse Natal. E essa edição ela é muito especial porque ela é uma das maiores edições que teve no boletim. Aliás, ela é a maior edição que já teve, né? Essa edição conta com 51 páginas e 11 episódios, né? 11 matérias, aliás. Isso mesmo, oi pessoal. A ideia nesse nosso quadro, né, que vai ser o Boletim Falado, é a gente fazer tipo um unboxing da revista do Boletim. Então a gente vai conversar um pouquinho aqui, pincelando sobre cada uma das matérias. A ideia não é substituir a leitura, né, é chamar vocês mesmo, trazer essa curiosidade para esses tópicos tão interessantes que tem em cada uma das revistas. E o Boletim, ela é uma revista que vem crescendo, né? A última edição, ela foi a edição de mais visualização, que teve como matéria de capa sobre os mixomes secos e outras matérias bem interessantes. Então hoje, como o Caio falou, a gente vai trazer aqui cada uma dessas matérias, falar um pouquinho pra vocês sobre isso. Certo? E tá bem bacana. Sim. E essa matéria de capa, pra mim, tá sensacional. Pra quem não leu, acesse o site da Sociedade Brasileira, lá vai ter uma aba do Boletim Micobiota e lá vai ter não só essa edição, mas todas as outras edições anteriores. E essa edição, né, as edições do Boletim, elas saem 4 vezes ao ano, né? Elas são trimestrais, então a cada 3 meses vai sair uma nova edição. E essa edição, especialmente essa, a matéria de capa foi bem bacana, porque fala dos infomicetos aquáticos e nada melhor para falar um pouquinho com a autora dessa capa, né? Que é a própria Heloísa, que está aqui comigo apresentando hoje. Sim, então eu fiquei muito feliz em participar, né, dessa edição do Boletim. Eu nunca havia participado e conhecer mais sobre o Boletim me despertou essa curiosidade e vontade também para fazer uma matéria. Então a gente recebeu o convite de fazer a matéria de capa, né? O André, que também é apresentador daqui, do podcast, a Viviane e a nossa professora, né, a orientadora Patrícia Fiuza. Então nós fizemos essa matéria de capa falando sobre os fungos aquáticos. Nós temos também um episódio aqui falando um pouquinho sobre esses fungos aquáticos, que são os infomicetos, foi o episódio da lagoa, né? Então, nessa matéria, a gente buscou falar de forma bem didática e simples sobre aspectos gerais desses fungos. Então, na matéria, vocês vão poder ver um pouco de quem são esses fungos aquáticos, porque muita gente não conhece. Inclusive, nunca tinha tido uma matéria sobre isso, né? Sobre fungos aquáticos. Primeira então, vez. Foi bem legal fazer parte disso. Também a gente vai falar da serrapilheira, o que é a serrapilheira, né? Que é onde esses fungos estão encontrados. Nós fizemos um tópico também sobre os metabólitos, que a gente pode chamar de superpoder desses fungos, né? Alguns metabólitos que eles produzem com propriedades antifúngicas, antibacterianas. Falamos um pouquinho sobre isso. Falamos sobre a morfologia desses fungos, né? Eles são microscópicos, a gente não consegue ver. E aí no tempo a gente aborda um pouquinho sobre como também eles foram descobertos. Também falamos de conservação, dessa parte também da biotecnologia, e também várias curiosidades, inclusive sobre a música do André, que ele também falou aqui no episódio passado do que são fungos, a música que ele fez. Então a matéria tá bem legal. Tem sempre muitas imagens, então é muito legal assim para vocês verem, né, conhecer. É muito legal mesmo. E a escrita também ela é mais dinâmica, sim, né? Essa é a proposta do Boletim Micobiota, trazer o conhecimento científico para que todos possam compreender, até mesmo quem não trabalha na área. Isso. E particularmente eu gostei muito do título dessa matéria que você fez, Heloísa, que também deu o nome à capa, né? Que é a micologia submersa. A vida invisível que sustenta o visível, né? Como a Heloísa disse, eles são microscópicos, mas eles têm um papel fundamental. Isso. Então assim, não percam, gente, leia essa edição. Tá muito legal. Pra quem que tá se perguntando aí, é gratuito. Sim. É só entrar, baixar, não tem custo nenhum.
E outra curiosidade, a Heloísa ela foi convidada para essa matéria de capa, mas não necessariamente você precisa ser convidado pelos editores. Você pode mandar um e-mail para a revista e querer publicar o seu texto, né, a sua experiência, a sua vivência, a sua pesquisa. Então, a gente vai deixar o e-mail da revista aqui no link da descrição e para quem tiver interesse... E o link da revista também. E vocês vão ver que tem tópicos também bem curtinhos. Lá no final a gente tem o Falando Nisso, Beleza Sutil, onde é só uma página onde você, por exemplo, achou um fungo ali bonito na rua, tirou uma bela foto, dá para enviar para eles, preparar um textinho. E isso vai contar também como, para quem já está no meio acadêmico, uma publicação, né? É muito legal. Conta como uma publicação e, particularmente, eu acho isso muito interessante no boletim, porque às vezes você encontra ali uma espécie rara ou um basidioma apenas que você não consegue publicar, mas que você acha um registro muito interessante, você quer reportar, então você pode colocar em forma da beleza sutil. E aí você fala um pouquinho sobre aquela espécie, onde ela habita, pode ser de uma forma mais filosófica, não precisa ser nessa tonalidade tão científica. Isso. A ideia é trazer aquele registro ali, né? Então é muito bacana, eu gosto muito dessa revista. A ideia é retirar essa formalidade que por vezes a gente, né, nós temos que ser mais formais, então tirar isso e trazer de uma forma mais leve esses conteúdos. Então vale muito a pena. E aí a segunda matéria, né, a gente vem falando sobre uma parte aí sobre a conservação, né? Como a ciência cidadã, ela impulsiona esforços globais de conservação de fungos. Então também está uma matéria bem... Tá bem bacana, porque fala do GBIF, fala da importância também, né, dos especialistas, o esforço coletivo para que nós possamos ter um entendimento desses conhecimentos. Então, assim, tá bem legal. E fala também da ausência de dados nessas plataformas, né? Essas plataformas, elas precisam ser alimentadas sempre. Isso, e como o próprio título já diz, é justamente isso até que a gente estava falando. Por exemplo, tem alguns programas, aplicativos, né? Como o Caio falou, iNaturalist, que aí você viu na rua... viu no campo um fungo diferente, tirou ali foto, você já pode deixar registrado, né? Deixar registrada essa fotografia, porque pode ajudar outros pesquisadores também. Exatamente. Então a ajuda das pessoas, da sociedade como um todo, é muito importante para essa questão de estudos e conservação também. E especificamente no GBIF você tem também dados de coordenada, né? Então, por mais que você não trabalhe ali naquela área, você pode registrar, pode colocar que alguém vai poder ver, reconhecer aquela espécie, e é bem bacana isso. E a revista ela é muito dinâmica, né? Ela é quase um livro, né? Uma edição com vários conteúdos, né? Muito legal. E uma outra matéria bem bacana que é intitulada Inspirando Novas Gerações, traz a trajetória de uma grande micóloga, né? Que é a doutora Ellen Maria Pontes Sotão. Isso mesmo. E aí nessa matéria, né, ela é aqui até uma das mais longas, já está bem interessante. Vai falar sobre a trajetória dessa pesquisadora e desses estudos na Amazônia. Então também vale muito a pena ler, né? A Amazônia aí também como um bioma rico, né, em biodiversidade. Exatamente. Junto com a história da professora, tem falando sobre a sua formação, sobre os herbários, o legado que ela deixa, né? Dificuldades na pesquisa. Sim. A gente não vai falar muito não, para não dar muitos spoilers, para que vocês também possam ler o material, tá bem legal. Sim. E aí, como próxima matéria, né, a gente tá até aqui aberto, é um unboxing mesmo, vendo aqui a revista e falando pra vocês. A gente tem, né, como próximo tópico, dentro de expedições micológicas, uma matéria falando sobre uma imersão micológica no Instituto Spegazini, na Argentina. Exatamente. E o Spegazini, ele dá inclusive o prêmio, né, para o jovem micologista, uma medalha que... O professor Jacques, que também é editor dessa revista, ele disse que na verdade não é uma medalha, ele gostaria de colocar essa medalha no peito, mas é um certificado, mas é de reconhecimento, é um grande micólogo. Sim. Aí, e tá bem bacana. Sim. Também para quem quiser entender sobre a história dele, né? E sobre também o Instituto. Sobre a importância das coleções científicas, sim, né? Sim. Também às vezes apagamentos históricos, então tá bem legal também. Todas estão muito legais. Todas estão muito legais. Todas estão ótimas. Mas assim, não é puxando sardinha para os infomicentes, que é a matéria de capa, mas ficou bem bacana. As fotos ficaram incríveis. Um pouco mais.
E também a gente tem a parte da micologia médica, né? Que é a coisa mais prática, a gente vê no dia a dia também alguns fungos que eles são patogênicos, que podem causar doenças, né? Então a gente tem 2 matérias aqui na parte da micologia médica. E entre elas tem o paracoccidiose, né? E que fala um pouquinho sobre esse fungo, né? Esse gênero. Isso. E também da doença, né? A paracoccidiomicose. Então quem não sabe, quem tem interesse, vê essa edição, vai nessa matéria, leia um pouco, é bem legal. Isso. Então, como vocês estão vendo, as edições elas são bem dinâmicas. Bem dinâmicas, sempre coisas diferentes, muito legal. É bem legal. E a gente tá vendo aqui, ó, muitas imagens, o texto bem simples, qualquer pessoa assim entende. Por exemplo, agora também em relação à micologia médica, né, também tem o tópico falando nisso, que é outra matéria sobre a micologia médica. Sim. Então tem do sul ao Brasil ao sul do mundo, ameaças fúngicas que nos cercam e suas conexões ambientais. Então também é bem informativo nesse sentido dessas infecções, né? E aproveitando a deixa dessa matéria específica, um ponto que eu acho bem bacana do boletim é que para quem é professor, tá na escola, seja na escola mesmo, no ensino médio, no ensino básico, ou seja na própria graduação ou pós-graduação, trazer esses pontos para a sala de aula é bem bacana. Sim, ajuda muito. A forma que é escrito, a dinâmica, os pesquisadores que são envolvidos é muito legal. Sim. Nos estágios a gente sempre busca, né, colocar essas matérias, sobre que é muito legal e o pessoal gosta muito, né? Sim. Então fica a dica para quem é professor. E além disso, o boletim, né, ele também traz o foco em alguns eventos que aconteceram com né, o texto, fotos, como a gente tem falado. Então, por exemplo, teve aqui um evento, né, na página que é o Fungos no 18º Simpósio de Controle Biológico. Então vai trazer fotos, quem participou, né, como foi o evento. Mostrando aí o trabalho, a importância dos fungos. Sim. Nessa edição também, né, mais à frente, fala também do EPEN, que a gente participou. Tem os episódios que também estão saindo no podcast, que a gente gravou durante o evento. O EPEN é o Encontro Pernambucano de Micologia, né, que acontece lá em Recife. Então é um evento assim incrível para quem trabalha com fungos, principalmente, porque lá a gente tem uma imersão fúngica, digamos assim. Então foi um evento muito rico, onde a gente pôde participar, gravar com várias pessoas, vários professores. Estão saindo aí os episódios, já saíram alguns. O último foi com o professor Jadson e o professor Bruno Goto, né, onde eles falaram do boletim, como publicar, dúvidas. Então foi um momento muito rico pra gente e que tá aqui também no boletim, né, falando sobre o EPEN. Então é uma revista bem dinâmica, né, que você pode colocar aí em várias outras coisas. Sim. E tem uma parte legal também que é falando sobre a micoecologia de animais que comem cogumelos. E ele mostra alguns animais que comem, se você viu algum registro assim também. Tem o exemplo do esquilo, tem o jabuti, né? Nossa, tem uma foto muito fofa aqui no boletim do esquilinho comendo fungo. Tá bem bonitinha pra ver. Que aí é justamente falando sobre isso. Que nós comemos cogumelos, outros animais também. E aí eles estão falando justamente sobre isso. Também, de curiosidade, né? O boletim ele traz também o líquen da vez. Sim. E os líquens, às vezes, também eles são um pouquinho esquecidos. Mas os líquens são importantíssimos, né? São as associações de fungos com algas ou cianobactérias, que a gente até falou também no episódio lá atrás do que são fungos, onde geralmente a gente vê as manchinhas das árvores. Quando a gente vê essas manchinhas, muitas vezes podem ser líquens. Então tá aqui uma matéria também, que ele traz uma espécie de líquen, traz a imagem, o texto sobre a história dessa espécie, então tá bem legal mesmo. Inclusive explica o que são líquens, então, como o Caio falou, dá pra levar pra escola, facilita muito, né, pros professores aí, fica a dica. A ideia da revista é justamente isso. Qualquer pessoa pode ler. A linguagem é muito fluida. Muito acessível. E para quem também tem curiosidade, é aspirante da natureza, dos fungos, desses organismos, vai gostar muito desse tipo de matéria, né? Sim. Da revista em si. E também tem falando sobre doenças também, né? Tem uma parte que fala sobre aspergilose, onde fala da interface ambiente, saúde. Isso. Então
é algo para também alertar a população Sim. sobre doenças fúngicas, para ter esse conhecimento. Então é uma parte da revista que eu particularmente acho bem bacana. Falando disso, do gênero Aspergillus, a gente tem também um tópico, né, no boletim, que eles homenageiam alguns micólogos e micólogas. Por exemplo, nessa edição a gente teve uma micóloga, né? A Maria José dos Santos Fernandes, que ela foi especialista na taxonomia de fungos do gênero de Penicillium e Aspergillus. Tem todo o textinho com toda a história dela, a história de vida e acadêmica, então tá bem legal. Tivemos mais 2 homenageados. Além da micóloga, tivemos também 2 micólogos, eu diria grandes micólogos, né? O Oswaldo Fidalgo, que é um ícone na micologia brasileira, e o Michael Richardson. Então, Richardson, né? Então, quem quiser ler sobre esses homenageados, tá nessa edição, para saber um pouquinho da história, a importância deles, é bem legal, gostei muito. E a gente tem também, chegando mais pro final ali, né, da parte final da revista, a gente tem um tópico que é bem legal, que é o Beleza Sutil e Evidente. A gente tinha falado, o Caio até escreveu recentemente uma matéria, né, para esse tópico. Escrevi e mandei, né, como vocês, eu falei no início, vocês não precisam necessariamente ser convidados, vocês podem mandar o texto de vocês através do e-mail. Eu mandei, foi aceito, mas não saiu nessa edição, vai sair na próxima. E eu acho que eu não vou dar spoiler não sobre esse registro raro que eu encontrei pro bioma cerrado. Vamos deixar para a próxima edição, mas tá bem bacana. E nessa edição, né, eles colocaram aí mais uma foto lindíssima para vocês verem de um fungo que foi encontrado, né? E aí eles colocam a foto justamente do fungo e a descrição, onde achou algumas curiosidades. Então, digamos que qualquer pessoa pode fazer isso. Qualquer pessoa. E mandar pro boletim. Pro boletim, porque é uma linguagem mais centrada na parte artística, filosófica da coisa, né? Fica bem aberto, né? Isso. Valoriza as formas, cores, detalhes sutis ali daquela espécie. Então, é uma forma bem bacana de expressar o que você entende e também aquela espécie que foi encontrada. Então, eu particularmente gosto muito dessa seção específica, né? Que é a beleza sutil ou evidente. Então eu acho que essa edição, como todas as outras, essa está bem completa também, né? Muito completa. Eu trouxe aí a capa dos fungos aquáticos que a gente nunca tinha falado sobre no boletim, micologia médica, líquens, olha que riqueza! Que riqueza! Cogumelos lá no final, micólogos homenageados, e conservação. Uma coisa legal também, Heloísa, que o boletim Micobiota, ele tá sempre aberto a sugestões. Sim. Então, se você tem uma sugestão de um tema específico que não tem as seções ainda do boletim, não é problema. Os editores podem abrir uma seção específica para falar sobre isso. Um caso que aconteceu na edição passada, ou foi edições anteriores, não vou me recordar exatamente, foi de uma coleta específica em uma área bem específica também, que eles queriam relatar sobre essa expedição, né, que ocorreu, né, nessa expedição de campo. E aí eles abriram uma sessão para poder falar sobre as expedições de campo. Então, se você tem uma expedição legal que foi em um local diferente, um tópico também para acrescentar uma ideia, né, de tópico. Nessa foi a expedição que o pessoal foi coletar na Antártida. Então, assim, um ambiente bem com bastante gelo, né? E aí quase não tem coletas, encontraram macrofungos, que é um resultado incrível, e aí fizeram uma reportagem sobre isso. Achei bem bacana. E tem uma matéria também, em uma edição passada, que fala sobre líquens. Se eu não me engano, foi uma matéria de capa. Então, bem legal, bem interessante. Também a gente até usou no estágio essa matéria para falar sobre os líquens. Então, de fato, ajuda muito no dia a dia mesmo e como professor, para levar esse conteúdo. Então eu super recomendo que todo mundo leia, seja da parte da acadêmica, não, acho que vale muito a pena. É muito informativo, muito amplo, vale muito a pena mesmo. E assim como qualquer outra revista também, tem seu número, né? ISSN, volume. É só uma revista um pouco diferente dessas convencionais que a gente vê no mundo científico, né? Sim. Você não precisa, por exemplo, citar.
né? Você não precisa citar os autores, você não precisa citar uma referência específica, você escreve seu texto ali de maneira fluida para que todos possam entender, Sim. que eu acho muito legal. E eu recomendo também que vocês assistam o episódio, né, anterior aqui desse quadro do Boletim Falado, onde os professores eles vão falar do que é a revista, pra vocês entenderem melhor, né? Que Exato, a revista, como recomendo publicar, ficou bem legal o episódio, né? Que o Caio gravou com eles. Isso, porque nesse episódio específico vocês vão saber exatamente como é o perfil da revista mais a fundo, como mandar a sua matéria, como publicar, quais são as etapas. Então lá vai ter todas essas dúvidas, se alguém ficou agora, né, com essa descrição. Qualquer dúvida vocês podem tanto mandar e-mail lá pra ele, a gente vai deixar na descrição do vídeo, lembrando, né, e-mail deles e o link pra baixar a revista, mas também podem botar aqui nos comentários, né, Spotify, YouTube, dicas também de próximos episódios, alguma dúvida que ficou sobre o boletim, sobre algum conteúdo, e a gente pode, sugestões, e a gente vai lendo, né, vai conversando e vai crescendo. Inclusive, lembrei agora, a gente também, a equipe do Papo de Fundo tem uma matéria no boletim, na edição passada, que foi justamente quando a gente criou o podcast. E aí a gente intitulou como Do Mistério ao Estúdio nasce o podcast Papo de Fundo. Ficou bem legal. Ficou muito legal, então quem tiver interesse também, lá vai ter informações dos quadros, da equipe, como surgiu a ideia do podcast. Então assim, isso serve também para quem tem ações extensionistas Sim. na universidade e queira falar um pouquinho também, divulgar essa ação, o que fazem, se é na escola, se é no museu. Então são ações bem legais que podem ser divulgadas no boletim para que outras pessoas possam ter conhecimento dessas pesquisas, né? Sim. Tanto o ensino, pesquisa, extensão, tudo isso pode ser abordado. Sim. Então super recomendamos, leiam, compartilhem com amigos, familiares, estudantes, vai valer a pena essa leitura. Vai valer a pena. Tá bem legal mesmo. Tá bem bacana, pessoal. Então é isso, pessoal. Se vocês se interessaram, leiam a revista. Espero que tenham gostado desse quadro, né? E isso, um novo quadro, Boletim Falado. Então deixem aí suas sugestões. Sigam a gente nas redes sociais, né, no Instagram. Vejam os episódios no Spotify, YouTube, tá em todas as plataformas. E muito obrigada a quem assistiu até aqui. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, pessoal.